Numa noite silenciosa, quando tudo parecia tranquilo, Lucas acordou com um arrepio. O vento batia de leve na janela, fazendo a cortina dançar como se tivesse vida própria. A casa inteira estava mergulhada em um silêncio estranho, daqueles que fazem a gente sentir que algo está prestes a acontecer. Lucas ficou imóvel por alguns segundos, olhando para o teto, tentando entender por que tinha acordado. Seu quarto estava diferente. Não parecia mais tão seguro quanto antes. As sombras dos móveis se alongavam pelas paredes, criando formas que pareciam se mexer devagar. Ele puxou o cobertor até o queixo. Seu coração começou a bater mais rápido. Foi então que ele ouviu: Lucas, vem aqui. Dessa vez, mais claro, mais perto. Lucas prendeu a respiração. Ele olhou para a porta do quarto, que estava entreaberta. Um pequeno feixe de luz vinha do corredor, como se algo estivesse esperando por ele do lado de fora. Lucas! O sussurro parecia paciente, quase gentil. Mas havia algo estranho nele, algo que fazia o corpo de Lucas ficar gelado. Ele pensou em chamar seus pais. Pensou em se esconder debaixo do cobertor. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma curiosidade forte crescendo dentro dele. Quem estaria chamando? E, como sabia seu nome, Lucas engoliu seco, sentindo a garganta apertar. Com cuidado, colocou um pé no chão. O piso estava frio, frio demais. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho, enquanto seus olhos não saíam da porta. A casa continuava silenciosa. Nenhum som, nenhum movimento, só aquele chamado misterioso, ecoando em sua mente. Vem aqui! Lucas deu um passo em direção à porta. E naquele instante, ele não fazia ideia de que aquela noite mudaria tudo. Com o coração acelerado, Lucas saiu da cama. A casa estava escura, iluminada apenas pela lua. Cada passo fazia o chão ranger. E o sussurro ficava mais alto. Estamos te esperando. Lucas abriu a porta devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. O corredor parecia mais longo do que de costume, como se tivesse crescido durante a noite. As paredes estavam frias, e os quadros pendurados pareciam inclinados, como se observassem cada movimento dele. Ele respirou fundo, tentando ser corajoso. É só a minha imaginação, pensou. Mas o sussurro voltou. Venha! Agora vinha claramente da sala. Lucas começou a caminhar na ponta dos pés, segurando o ar cada vez que o piso rangia. Ele olhou rapidamente para a porta do quarto dos pais. Tudo estava quieto, nenhum sinal de que eles tinham acordado. Por um instante, ele quis bater na porta e correr para o colo deles. Mas algo o impediu. Uma mistura de curiosidade e coragem o empurrou para frente. O corredor parecia não ter fim. A luz da lua criava sombras que se esticavam pelo chão, como dedos tentando alcançá-lo. Lucas apertou as mãos, sentindo um frio na barriga que não passava. Estamos quase lá. A voz agora parecia mais próxima, mais real. Lucas parou por um segundo na entrada da sala. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. Ele sabia que, ao dar o próximo passo, descobriria quem ou o que estava chamando. E mesmo com medo, ele decidiu continuar. Quando chegou à sala, Lucas parou. Seus olhos se arregalaram. Seus brinquedos estavam se mexendo. O carrinho virou devagar. O ursinho piscou. E então, oi, Lucas. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. Ele não sabia se corria, gritava ou simplesmente fechava os olhos e fingia que aquilo não estava acontecendo. Sua respiração ficou curta, e ele levou a mão ao peito, tentando acalmar o coração que parecia querer escapar. A luz da lua iluminava parcialmente a sala, criando um cenário ainda mais estranho. Os brinquedos que antes ficavam espalhados agora pareciam organizados, como se estivessem esperando por ele. O carrinho deu mais um pequeno movimento para frente, fazendo um som suave no chão. Não precisa ter medo, disse o ursinho, com uma voz calma e acolhedora. Lucas deu um passo para trás. Isso não é possível. Seus olhos passaram rapidamente por cada canto da sala, procurando alguma explicação. Talvez fosse um sonho. Talvez ele ainda estivesse na cama. Mas o frio no chão, o silêncio da casa e aquela cena diante dele pareciam reais demais. Um bloco de montar caiu sozinho, fazendo um pequeno toque que ecoou no ambiente. Lucas se encolheu.
A gente só quer conversar, disse o carrinho, agora um pouco mais perto. Lucas engoliu seco. Sua mente estava cheia de perguntas, mas nenhuma resposta fazia sentido. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Se conversar. Sobre o quê? E naquele instante, ele percebeu. Aquilo não era apenas estranho, era importante. Lucas quase gritou. Vocês estão vivos. O ursinho respondeu calmamente, só quando precisamos conversar com você. Sobre o quê? Lucas perguntou, nervoso. O carrinho respondeu, sobre algo que você esqueceu. Lucas piscou várias vezes, como se isso fosse fazer tudo desaparecer. Ele passou a mão no rosto, tentando acordar de um possível sonho, mas nada mudava. Os brinquedos continuavam ali, olhando para ele, esperando. Isso não faz sentido, ele murmurou, dando mais um passo para trás. O ursinho inclinou levemente a cabeça, com um olhar quase triste. Faz mais sentido do que você imagina. A sala parecia ainda mais silenciosa agora, como se até o tempo tivesse parado para ouvir aquela conversa. Lucas percebeu que nenhum som vinha da rua, nem dos quartos. Era como se aquele momento existisse só para ele. Por quê? Lucas perguntou, com a voz baixa. O carrinho girou suavemente uma de suas rodas. Porque você precisa entender algo importante, antes que seja tarde. Essas palavras fizeram Lucas sentir um frio diferente, não de medo, mas de preocupação. Tarde para quê? Os brinquedos não responderam imediatamente. Em vez disso, um leve brilho começou a surgir ao redor deles, como se algo mágico estivesse prestes a acontecer. O ursinho deu um pequeno passo à frente. Antes que você se acostume a esquecer. Lucas franziu a testa. Esquecer. O quê? Seu coração voltou a bater mais forte. Ele tinha a sensação de que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Lucas ficou confuso. Eu esqueci de quê? Os brinquedos falaram juntos, de respeitar seus pais. Lucas cruzou os braços. Isso não é tão importante assim. O silêncio tomou conta da sala. Mas dessa vez, não era um silêncio comum. Era pesado, como se o ar tivesse ficado mais difícil de respirar. O brilho suave que envolvia os brinquedos diminuiu um pouco, e o ursinho abaixou a cabeça, decepcionado. Não é importante, repetiu ele, com a voz baixa. Lucas hesitou por um instante, mas tentou se manter firme. Às vezes não quero fazer o que eles mandam. Isso não quer dizer que eu não gosto deles. O carrinho avançou lentamente, parando bem perto dos pés de Lucas. Não é sobre gostar, é sobre como você mostra isso. Lucas ficou em silêncio. As palavras começaram a ecoar dentro da cabeça dele. Mostrar. Ele lembrou de momentos recentes. Quando sua mãe pediu ajuda e ele ignorou. Quando seu pai chamou e ele respondeu com impaciência. Quando fingiu não ouvir só para continuar brincando. Todo mundo erra, disse o ursinho, levantando o olhar novamente. Mas repetir o erro, sem perceber, pode machucar quem mais ama você. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não queria machucar ninguém, muito menos seus pais. Mas eu não fiz nada tão grave, ele disse, agora com menos certeza. O carrinho respondeu com calma. Às vezes, as pequenas atitudes são as que mais dizem sobre o que sentimos. Lucas abaixou os olhos. E pela primeira vez, começou a duvidar de si mesmo. De repente, tudo mudou. A sala desapareceu. Lucas viu seus pais trabalhando, cansados, mas sorrindo ao falar dele. Eles fazem tudo por você, disse o ursinho. Lucas ficou sem palavras. Mas a cena não parou ali. Ele viu sua mãe acordando cedo, mesmo com sono, preparando o café da manhã. Viu seu pai chegando do trabalho, exausto, mas ainda assim perguntando como tinha sido o dia dele. Cada detalhe parecia tão real que Lucas sentiu como se estivesse dentro daquelas memórias. Eles se esforçam mais do que você imagina, continuou o ursinho, agora ao lado dele. Lucas observava em silêncio. Seu peito começou a apertar. A cena mudou novamente. Agora, ele viu a si mesmo, sentado no sofá, respondendo sem olhar, ignorando um pedido simples. Viu sua mãe suspirar baixinho. Viu seu pai ficar em silêncio, com um olhar triste que ele nunca tinha percebido antes.
Às vezes, eles não dizem nada, disse o carrinho, surgindo ao outro lado. Mas sentem. Lucas sentiu os olhos ficarem cheios de lágrimas. Eu não vi isso. Sua voz saiu fraca. As imagens começaram a desaparecer lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento. A sala começou a voltar. Mas Lucas não era mais o mesmo. Ele tinha visto algo que não podia ser ignorado. Algo que estava ali o tempo todo. E ele simplesmente nunca tinha parado para enxergar. Lucas lembrou de todas as vezes que respondeu, já vou. Que saco. Depois eu faço. Ele sentiu vergonha. Eu não queria magoar eles. O carrinho se aproximou. Eles não são perfeitos, mas te amam de verdade. O ursinho completou. Respeitar é mostrar que você também ama. Lucas abaixou a cabeça. Ele finalmente entendeu. Num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Os brinquedos estavam parados. Era como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas sabia. Algo dentro dele tinha mudado. Na manhã seguinte, sua mãe chamou. Lucas, pode guardar seus brinquedos. Ele sorriu. Posso sim, mãe. E naquele momento, Lucas descobriu algo importante. Respeito não é só obedecer. É cuidar de quem cuida da gente. E às vezes, até os brinquedos ajudam a gente a aprender.